nosso Deus é um Deus que intervém na história, é um Deus que intervém na nossa história. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu espero que você já sente aí no seu sofá, porque o Clube do Livro começa já. E aí, já se acomodou? Já sentou no seu sofá? Já pegou o seu cafezinho, o seu chá? Não sei o que você prefere tomar agora, nesse momento de bate-papo, nesse momento de reflexão. Mas eu já convido você a fazer isso, a relaxar um pouco a mente, já começar a pensar nas coisas do reino, nas coisas do alto, porque agora vai ser um momento pra lá de edificante. Inclusive, o convidado, é uma honra recebê-lo aqui, mas eu não vou falar para você agora não, para você criar aí uma curiosidade na sua mente. E eu quero convidá-lo a se inscrever no canal, primeiramente, e ativar o sininho. Por que, Letícia, eu tenho que fazer isso? Porque é assim que você recebe as nossas novidades, é assim que você recebe o nosso conteúdo e é assim que você consegue ser edificado com todos os programas que nós temos. Então, ative o sininho, se inscreva no canal e ainda tem mais um recurso para você que você vai saber agora pelo IPP Play. Roda aí! Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play. O conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Bom, você já sabe aí as duas coisas que você tem que fazer agora. Então, além de se inscrever no canal e ativar o sininho, é se inscrever no canal da IPP Play, onde você vai maratonar todos os programas. E aí, ó, é só bênção. Em vez de Netflix, gente, vamos maratonar aí IPP Play. Olha que chique. E agora eu vou apresentar para vocês o convidado de hoje. O convidado é uma honra recebê-lo. Ele veio lá de Barretos, da primeira presbiteriana de Barretos, olha só. Então ele veio de longe para falar um pouquinho com a gente aqui sobre a obra de Francis Schaeffer, O Deus que Intervém. Livraço e convidaço. Então é um prazer tê-lo, pastor, conosco. Muito obrigado por aceitar esse convite. A alegria é minha. Eu fico feliz de estar com vocês para a gente falar sobre algo que para mim é tão pessoal, né? Tão edificante, algo tão marcante, que compartilhar isso com outras pessoas e perceber tudo aquilo que o Schaeffer ensinou nessa obra tão poderosa dá papo aí para muita coisa. Dá para fazer parte 5, parte 6, dá para fazer muita coisa, né? Inclusive, quando eu conversei com o pastor pelo WhatsApp, combinar o livro que a gente ia falar, eu falei assim, vai ser algum do Schaeffer, né? Certeza, falou. Com Alan Porto, você vai saber de alguma coisa do Francis Schaeffer, porque ele tem muito ensinamento pra gente, né? Tanto ele quanto a Edith Schaeffer, que é a esposa dele, né? Então, fica aí, com certeza você vai ser edificado. Eu esqueci de apresentar uma coisa muito importante sobre o pastor, que é a esposa dele e os filhos. Ele é casado com a Ivonete e tem o Matias e a Lúcia, uma duplinha aí dinâmica, que alegra os dias dele, a gente vê lá no Instagram dele. Inclusive, segue ele no Instagram que você vai ver um monte de coisa legal, tem curso muito bom de masculinidade, feminilidade, produtividade, fala de muita coisa, então segue aí, @alenporto, e conta aqui nos comentários como que tem te edificado esses conteúdos. Pastor, eu já fiz um merchan para o senhor, então pode me contratar, viu? Ótimo. Nesse momento, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Como que é a sua ligação com a literatura? Como que ela permeia a sua vida? Legal. É uma relação
que já foi de amor e ódio, e hoje é uma relação de paz, graças a Deus. Então, deixa eu explicar um pouquinho. Eu cresci num lar cristão, filho de pastor, e parte da memória que eu tenho de infância é o escritório do meu pai, na nossa casa, cheio de livros, e o meu pai sentado na mesa, estudando, lendo, bem detidamente, bem dedicadamente, né? A minha mãe, professora também, e ela com uma biblioteca muito grande. Mas ela, em especial, tinha uma coleção de revistinhas do Pato Donald, do Mickey, enfim, revistinhas da Disney. E ela fazia blocos, assim, ela juntava tantas revistinhas e encadernava e fazia blocos. E eu meio que fui aprendendo a ler com essa coleção da minha mãe. Uhum. Então, ali desenvolveu um pouco mais da minha paixão, enfim, do meu interesse. Quando chegou na adolescência, eu meio que fui perdendo um pouco. Eu lia uma coisa ou outra, mas nada tão intensamente. Mas, aos 16 para 17 anos, quando eu descobri a fé reformada, aí eu me apaixonei de vez pela leitura. Passei a devorar tudo aquilo que eu podia ler e passei a ler muito intensamente, e a literatura reformada me levou para a literatura mais ampla, né? Livros de poesia e livros de ficção em geral. No período do mestrado, eu experimentei um tipo de estafa. Uhum. Então, a leitura se tornou algo pesado demais por causa das demandas, e aí eu comecei a perceber muita dificuldade em retomar ou em ter um ritmo mais direto de leitura. Essa foi uma fase muito difícil. Mas hoje em dia, aí eu fui perceber que tinha muitas coisas do coração para ser tratadas ali. Graças a Deus, hoje em dia, essas coisas estão ajustadas, e o tipo de relação que eu tenho com a leitura hoje é uma dinâmica de satisfação, alegria. Claro, tem leituras mais difíceis que têm um peso, a gente tem que encarar, mas de um modo geral a leitura hoje é algo que me satisfaz e me ajuda, tanto em termos de edificação pessoal, quanto em termos de capacitação para o serviço às outras pessoas. E também, uma das questões principais e mais belas, ela é um instrumento de integração da vida familiar, porque eu sento com os meus filhos para a gente ler livros juntos e eles participarem das histórias. Então, enfim, é bênção de Deus. É parte não só da educação dos filhos, mas do relacionamento entre vocês, né? Exatamente. Ah, isso é muito legal, pastor. Eu acho que isso é legal até pro público, né? Porque às vezes a gente acha que a leitura é algo solitário. Inclusive, o nosso slogan aqui do Clube do Livro é: nós sabemos para sabermos que não estamos sozinhos, que é uma frase ilustre do C.S. Lewis, né? Então, para lembrar que a gente não precisa ser solitário para ler, a gente pode ler em grupo, a gente pode fazer um clube do livro, a gente pode ler com a nossa família, o devocional com a nossa família. E eu lembro que quando eu lia na adolescência, eu ia para os almoços de família, para as festas em família, e aí todo mundo ficava, dos adolescentes, né? Ficava no celular, vou ler meu livro. Eu sempre carrego o livro na bolsa. Minha mãe fala: por que tanto livro você não vai ler? Eu falei: eu vou ler sim. E aí eu abri o meu livro, todo mundo olhava pra mim como se eu fosse antissocial, né? Nossa, por que você trouxe um livro? Eu falei: mas a pessoa tá com o celular, qual que é a diferença do celular pro livro? E eu era taxada de antissocial com os meus amigos também. Se eu ia eu já cheguei a levar livro pra festa, então era um outro nível. Eu acho que eu era meio maluca, assim, mas eu fui melhorando. Agora eu não levo... Gente, calma, pode me chamar pras festas, porque eu não levo mais livro. Quer dizer, levar eu levo, mas eu não abro lá. E eu acho que essa dinâmica da leitura ser algo conjunto também é muito legal para o nosso tratamento espiritual, né? Para o tratamento do nosso coração e para o relacionamento com as outras pessoas, né? O senhor falou uma coisa aí que eu já estou pensando aqui no seu curso. Estou quase saindo daqui e indo me inscrever no curso lá. Que o senhor teve uma questão com o coração, né? Nisso, de realinhar o coração. E essa jornada literária, né? A literatura foi uma ferramenta de Deus na sua vida em relação a isso? Com certeza. Foi primeiro a ferramenta para revelar o meu pecado. E aí tem vários aspectos, né? Um deles era muito da minha aproximação ou das categorias para compra de livros tinha a ver com desejos desordenados. Então, tinha mais a ver com status do que com utilidade, né? Para usar as categorias de um autor
Richard Foster, né, que fala sobre isso. Eu queria ter uma biblioteca cheia e ia comprando sem muitos critérios, né? E uma biblioteca cheia é uma bênção. Eu não acho que você tem que ter uma biblioteca que necessariamente você tenha que ler todos os livros, porque você tem relacionamentos diferentes com cada livro. Há livros que você só lê um capítulo, há livros de consulta. Mas no meu coração havia realmente um desvio. Então, na aquisição de livros havia um problema. Segundo, revelou meu pecado em termos do perfeccionismo que eu adotava quanto à prática da leitura. Então, eu sempre li de um modo lento, mas isso me frustrava a ponto de me deixar desanimado com a leitura, porque eu queria extrair cada gota de informação do livro e eu não ficava satisfeito enquanto eu não tivesse isso. Só que ninguém consegue uma leitura perfeita, e ainda mais numa primeira leitura, né? E com isso eu gastava muita energia e muito tempo para ler qualquer livro. Então, esses aspectos da leitura foram revelando que tinha orgulho, tinha desejos desordenados, tinha um desejo de controle, né, de toda a minha percepção, de toda a minha intelectualidade. E Deus foi revelando isso para mim, dizendo, cara, está tudo errado, né? Você tá lendo do jeito errado, você está lendo com as motivações erradas, você tá gerindo errado o seu tempo, a sua energia. E aí Deus graciosamente usou outros livros para me tratar, né? Então eu lembro bem do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Muito bom. Um dos livros que me fez olhar para o meu coração e perceber, né, o tanto de coisas que precisava ser ajustado ali. O livro The Cry of the Soul. Esse é um livro que eu sonho que seja traduzido para o português. Está aí uma dica para a editora. A editora Bronco foi um desafio agora. Mas um livro que também me fez muito bem. E, enfim, outros livros, aos poucos, foram me ajudando a encontrar até mesmo o lugar da leitura para ter uma caminhada saudável, um dia de cada vez, aos pouquinhos, e agradecendo a Deus por cada página lida, sem desespero e sem afetação. E isso te ajudou, de alguma forma, a produzir esses conteúdos sobre produtividade? Vou fazer um jabazinho aqui. Você está assistindo agora, já corre depois na playlist do YouTube, porque vai ter o Culto Impacto, no qual o pastor falou sobre produtividade. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, vai lá na nossa playlist que vai estar lá. Eu, inclusive, vim fazendo um merchanzinho da conferência, com a camiseta da conferência, e do Ministério Impacto, né? Onde a gente produz os cultos, é a conferência no final do ano. Inclusive, pastor, retornando à pergunta, essa questão da produtividade, então, a gente inclui a leitura aí nesse pacote, né? Certamente. Esse foi um dos meus grandes desafios em termos de produtividade, e que foi nessa caminhada aí de reorientação do coração que Deus me ajudou a encontrar mais equilíbrio e paz, porque eu tenho as leituras dos meus interesses, mas como pastor eu tenho que estar pesquisando, lendo para preparar sermão, para aconselhar as pessoas, para ministrar um curso de escola dominical, enfim. Então a leitura faz parte dessa dinâmica. E se eu não tivesse, primeiro, um coração ajustado, para então ter uma metodologia melhor nesse processo, eu seria atropelado, né? Não conseguiria dar conta. Olha aí, testemunhos de um pastor. A gente fala muito sobre as vitórias da vida pastoral e até... nossa, eu leio tantos livros por mês. Mas existe aí as batalhas que tiveram que ser vencidas ao longo da vida, né? E o desejo do Clube do Livro é justamente esse, que a gente não propague aqui uma ideia de que se você não lê é porque você é preguiçoso e já era, é só isso. Não, tem muito mais coisa envolvida, né? Essa questão de realinhar o coração, de enxergar o orgulho, os desejos desordenados, enfim. Tem muita coisa aí para você cavucar no seu coração e ver se de fato está ornando aí, se é isso que está trazendo problemas para sua vida de leitura. Então, a gente quer te levar a pensar sobre isso, ver os cursos aí, assista esse Clube do Livro, porque vai ser uma bênção. Já pega um livro para você ler, pega a indicação de hoje como a primeira literatura que você vai ler depois dessa reflexão. Fechou? Nosso desafio aqui do Clube do Livro. Indo para a literatura, pastor, por que o Senhor decidiu ler O Deus que Intervém? Tá.
Eu comecei a ler Francis Schaeffer em 2002, mais ou menos, foi o meu primeiro contato com ele. Em 2002 eu estava no 3º ano do ensino médio. E eu peguei um livrinho, fininho, preto, que, enfim, alguém já tinha falado dele. Bom, deve ser interessante. Como é fininho, eu pensei, deve ser um livro tranquilo, né? O livro se chamava A Morte da Razão. Nossa, esse livro é muito bom. Foi o primeiro que eu li dele. Foi. O livro é ótimo, mas eu, naquele momento, pegando aquele livro pela primeira vez, eu não entendi absolutamente nada. Então, assim, eu saí tão desmotivado daquilo que eu usei uma técnica que eu usava lá, de dizer, eu vou deixar esse livro chocar, que na verdade ele voltava para a prateleira para ficar um pouquinho lá até que eu tivesse maturidade suficiente para voltar para ele e ler um pouco. Então era eu que estava chocando no fim das contas, né? Mas enfim, deixei o Schaeffer para lá. E alguns anos depois, eu estava em uma livraria evangélica lá na minha cidade de origem, São Luís, Maranhão. E eu vi esse livro aqui, O Deus que Intervém. Lembrei do nome Schaeffer e decidi olhar o sumário dele. E o sumário dele despertou tanto a minha atenção que eu disse, eu acho que eu vou dar uma nova chance para o Schaeffer, né? Então, eu acredito que isso era 2005, entre 2005 ou 2007. E dessa vez a leitura do Deus que Intervém mexeu comigo de um jeito, assim, me virou de cabeça para baixo. Eu tinha já muito interesse na relação entre cristianismo e cultura, mas eu não tinha visto nenhum outro autor trabalhar do modo como Francis Schaeffer trabalhava. E a partir desse livro, eu me apaixonei pelo Schaeffer, aí eu voltei para A Morte da Razão e comecei a ler tudo o que eu podia do Schaeffer. Mas esse livro em especial me chamou a atenção pelo sumário, e o que ele fez para mim foi mudar radicalmente toda a minha forma de enxergar a cultura e de enxergar o próprio ministério. Então, ele é talvez o livro decisivo quanto ao modo como hoje eu sirvo, ao modo como hoje eu faço as coisas na igreja e também nas redes sociais. E isso influencia a tal ponto que a gente vê como que as redes sociais têm sido usadas, né? O Instagram cresceu, o tanto de gente que acompanha, então a gente vê que é um bem a ser usado, né? Uma influência boa aí do Schaeffer, inclusive para falar de cultura, é o primeiro nome que vem na minha cabeça, Arte e Cultura Schaeffer. Uhum. Eu tô com o livro do filho dele ali embaixo, Viciados na Mediocridade, né? O Frank Schaeffer. Você vê que ele influenciou os próprios filhos a respeito disso. Edith Schaeffer também, que escreveu vários livros. Então, se você se interessa por esse tema, se interessa para saber mais de arte, cultura, você já tem aí a dica, Francis Schaeffer. Qualquer obra que você tiver deste homem vai ser uma boa, né? E essa dica, pastor, eu gostei, porque eu comecei pela Morte da Razão, mas eu não é porque eu era inteligente demais, viu? Não é porque eu tenho um QI elevado. Eu comecei pela Morte da Razão porque foi na faculdade. Então, eu já tinha tido introdução da filosofia. Uhum. Então, o professor passou, e aí eu li porque o professor já tinha dado ali já preparou o terreno para eu ler tranquilamente. Então, entendi. Foi por isso. Mas aí, depois que veio os outros livros do Schaeffer, e aí, nossa, é uma caminhada muito boa. Com certeza vai ajudar vocês. E não precisa ser um doutor para ler, né? Qualquer pessoa pode ler Schaeffer, pastor? Eu diria que numa primeira leitura, aquele que não está acostumado com um ou outro termo, um ou outro autor mais filosófico, pode demorar um pouquinho a entender, mas não é um livro altamente denso, não é um livro que exclui, vamos dizer, um grupo grande. Eu diria que se você tem um mínimo de leitura ou um mínimo de compreensão acerca da história da cultura, você consegue caminhar por ele tranquilamente. E mesmo que você não consiga pegar, né, a referência ou a ideia de um autor ou outro, embora o Schaeffer normalmente faça as conexões, mesmo que você não consiga pegar um ou outro, a ideia geral do livro é muito claramente estabelecida e assim você vai sair dele com o foco central alinhado. Uhum. Inclusive, dá para fazer... Eu tenho um amigo que ele fez o TCC dele baseado em Schaeffer, porque ele tem
tanta citação, tem tanta influência da época dele, que ele vale um estudo, né? Ele vale um TCC, ele vale... Aí, é uma caminhada bem longa, e para fazer um clube do livro de tão pouco tempo, a gente vai penar aqui para falar do livro. A minha dissertação de mestrado foi nele também. Foi nele, de mestrado ainda, olha só, dissertação. Daqui a pouco, pastor, tá na tese de doutorado, né? Se Deus quiser. Amém. E aí o senhor veio falar aqui da sua tese de doutorado no Clube do Livro para incentivar a galera a escrever também. Pastor, para quem aqui falou, nossa, quero ler Schaeffer, o senhor resumiria esse livro como? Eu resumiria da seguinte forma. O Deus que Intervém é o livro que vai nos ajudar, vai funcionar como um mapa para nos encaminhar no meio da cultura contemporânea e nos ajudar como igreja a entender a nossa época, entender os homens do nosso tempo, entender o problema da igreja diante da cultura nossa época e entender o chamado de Deus para a igreja. Ele escreveu no século XX, mas ele está falando de final do século XX e início do século XXI. Então você entende as pessoas à nossa volta, entende a cosmovisão e a cultura, você entende o problema da igreja, tanto em termos de influências dessas ideias, cosmovisões da cultura sobre a igreja, quanto também da nossa dificuldade em responder a isso. E você entende qual é o chamado de Deus, como é que a gente prega o evangelho com fidelidade, falando às pessoas do nosso tempo, com coragem, com sabedoria e com amor. Esse é o resumo. Nossa, perfeito. Gente, para quem é das editoras, eu vou inclusive falar para Hebron aqui, pega esse trecho e coloca na sinopse do livro, porque vai ficar muito show. Já tá ótimo. Deu para entender perfeitamente. Eu acho que é um belo resumo, porque se a gente for entrar nas entrelinhas do Schaeffer, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Tranquilo. É tranquilo falar sobre a primeira linha do que o Schaeffer escreveu em meia hora. E, pastor, o que mais te impactou? Né? Qual que foi o capítulo que o senhor leu que captou o seu coração e mudou a sua trajetória? A primeira coisa que me impactou foram várias, né? E eu sou muito suspeito para falar sobre tudo isso. Mas a primeira coisa que me impactou foi o modo como o Schaeffer estava fazendo o que ele faz aqui nesse livro. Tem um trecho da Nancy Pearcey no livro Verdade Absoluta, em que a Nancy Pearcey foi convertida sob o ministério do Francis Schaeffer, né? E ela conta sobre como ela, que tinha sido criada num ambiente luterano, mas tinha dúvidas quanto à sua fé, acabou indo parar lá no L'Abri. O L'Abri era a comunidade que o Francis Schaeffer fundou na Suíça. E lá na comunidade, eles tinham o culto aos domingos, e no culto estava tocando uma peça de Bach. E ela ficou chocada, porque ela disse, puxa, eu só estudava a música, a Nancy Pearcey tinha feito música, né? Eu só estudava a música olhando do ponto de vista técnico, mas nunca tinha percebido como ela era um instrumento de adoração. E ela dizia, além daquilo, o Schaeffer estava falando para a gente, e ele estava utilizando as músicas do Led Zeppelin, ele estava interagindo com o cinema do Ingmar Bergman, do Fellini, ele estava citando autores e filósofos como Jean-Paul Sartre e o Albert Camus, e ela disse aquilo era tão diferente, era tão novo e era tão impactante, porque estava alguém realmente ouvindo a cultura, entendendo as pessoas e nos ajudando a lidar com isso a partir da visão cristã. Foi exatamente essa experiência que eu tive lendo o Deus que Intervém. Do início ao fim, o Schaeffer está citando autores, poetas, artistas, ele está ilustrando o ponto dele, demonstrando como na cultura há várias expressões revelando onde é que está o coração das pessoas do nosso tempo, né? Qual é a cosmovisão predominante. E eu, que tinha algum interesse nessa relação entre cristianismo e cultura, quando olhei alguém fazendo isso intencionalmente e levando a cultura a sério como instrumento de compreensão, mas também como instrumento de evangelização e apologética, puxa, isso aqui mudou, assim, foi uma virada de chave para mim. A segunda coisa está conectada a isso,
E se eu falar demais, você pode... Não pode seguir. A segunda coisa conectada a isso é que o Schaeffer não apenas olhava para a cultura, levava a cultura a sério, mas junto a isso, né, ele expressava amor genuíno, mesmo por aquelas pessoas expressando artes que se desviavam da visão cristã de mundo. Então, tem uma citação clássica aqui desse livro, em que ele fala sobre arte contemporânea. E o trato que nós costumamos dar para a arte contemporânea, e eu sou culpado disso também, né, é fazer piada, né? Então, meu filho de 5 anos consegue fazer uma arte contemporânea, é só ele derramar um balde de tinta em cima de uma tela e está pronto. Mas o Schaeffer, nesse livro, ele olha para a arte contemporânea e ele diz assim: o que está por trás da arte contemporânea são almas atormentadas que perderam qualquer senso de objetividade, perderam a esperança e agora traduzem todo esse seu desespero no caos de suas telas, de seus filmes, de suas músicas. E ele diz assim: você ousaria rir dessas almas atormentadas? E aí ele diz: um cristianismo sem compaixão é a coisa mais horrível que existe. E isso sempre me impacta, porque, de novo, eu ouço um funk e a minha inclinação é zombar dele. Mas o Schaeffer está me dizendo: olha o que está por trás desse funk, você vai perceber almas atormentadas, traduzindo a pobreza do seu coração em uma estética musical. Olha para os influencers, para os youtubers, e a tendência que a gente tem é de simplesmente desprezá-los ou falar mal deles. Mas o que a gente não percebe é que são homens em desespero, expressando o seu desespero por meio de uma linguagem, de uma estética, de alguma coisa assim. Então, o Schaeffer nos realmente convida a expressar amor real pelas pessoas do nosso tempo, para ir até elas e servi-las. Genial. Isso é muito bom da gente ouvir como igreja, né? Como pastor, o Senhor passar isso para a sua igreja e ensinar, pegar o Schaeffer como inspiração, como um modelo, para que as suas ovelhas, para que as pessoas que te acompanham entendam, tenham essa cosmovisão bíblica, né? De ler o mundo com as lentes do Evangelho, de ler o mundo com o caráter de Deus, pensando como Deus pensa, sentindo como Deus sente, tendo compaixão das pessoas. E é um desafio. A gente não fala aqui como pessoas sublimes que alcançaram toda a perfeição, mas fala justamente pelo contrário, né? Como um convite para busca conjunta, um convite para você de casa buscar isso junto com a gente e se deleitar nesse livro, se deleitar nessa reflexão e se ajustar às Escrituras, né? Um convite para realinhar o nosso coração ao que Deus quer de nós, ao que Deus deseja para a gente como servos, como filhos. E eu acho que essa é uma beleza de saber que a gente está incluso, está nesse pacote também, né? A gente é farinha do mesmo saco, mas aprove Deus ter misericórdia de nós e a partir dessa misericórdia a gente consegue ter misericórdia dos outros. Exato. Pastor, eu gostaria de pedir que o senhor desse um incentivo final sobre esse tema para o nosso telespectador. Pessoal, poucas coisas são tão importantes para a nossa missão no mundo quanto entender onde é que Deus nos colocou. A gente tem visões diferentes, né? O turista, por exemplo, ele está a passeio num lugar, então ele passa, no máximo ele olha uma coisa ou outra, mas ele não tem muito compromisso com aquela terra. O soldado em missão, ele tem um compromisso com o lugar onde ele está. Aquela pode não ser a pátria dele, né? Mas ele tem a responsabilidade de mapear o terreno, de conhecer o ambiente, de estudar o que está acontecendo ali para que possa servir de um modo adequado. Nós somos soldados em missão. E cada vez que a gente age no mundo como turistas, a gente deixa de entender adequadamente a nossa época, de entender as pessoas, a nossa época, e a gente deixa de comunicar a elas de uma maneira clara, de uma maneira adequada.
Se nós entendêssemos que somos missionários, soldados, e por isso precisamos estudar, né, o lugar em que Deus nos colocou, as pessoas diante de quem Deus nos colocou, isso faria toda a diferença sobre as abordagens, sobre a linguagem e sobre a intencionalidade do nosso processo. A tristeza disso tudo é que enquanto a gente adota a posição de turistas, o mundo lá fora está fazendo missões e por vezes os nossos filhos estão assimilando as visões de mundo da cultura bem debaixo dos nossos olhos. Se nós tivéssemos um pouco mais de atenção e clareza, nós poderíamos entender, preparar melhor os nossos filhos, preparar melhor as nossas igrejas e também fazer um pouco mais de barulho lá fora, anunciando a verdade do Evangelho para o homem do século XXI. O Schaeffer nos convida a fazer isso e Deus nos convida a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o nosso chamado. Show de glória. Já encerrou o programa. Eu não queria nem falar mais nada para fechar aqui, você chorar com esse chamado aí do Pastor Allen. Pastor, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua palavra. Com certeza vou ter que rever esse programa. E eu já convido você a maratonar, já assistir de novo esse Clube do Livro, porque é uma bênção. A gente sabe que a gente precisa ouvir essa palavra, por mais que seja de exortação, mas com certeza Deus vai nos transformar e a gente vai ser feliz e satisfazer completamente nele. O Clube do Livro fica por aqui, mas tem muito mais vindo por aí, viu? Tchau, tchau.